Olá, tudo bem? Então, essa aqui é um vídeo para explicar especificamente a segunda fase da redação do referencial teórico. Como nós falamos aula passada, né? Então nós falamos sobre a primeira fase da redação, né? Do referencial teórico. Eu dei algumas orientações nesse sentido, principalmente em relação a como é que nós inicialmente, né, escolhemos os tópicos do referencial teórico. Lembrando, então, rapidamente a primeira parte, né? Então, temos aqui no projeto, mas também em uma monografia, quando nós temos esse tópico que se chama referencial teórico, também pode ser chamado de fundamentação teórica ou revisão de literatura. Esses tópicos, eles são importantes porque a função deles é explicativa, né, no sentido mais, vamos dizer, aprofundado de cada aspecto do tema da pesquisa. Então, só recapitulando o que foi feito na primeira fase, o que nós fizemos? Nós pegamos o referencial teórico para escrever os tópicos do referencial teórico. Aqui tem um modelo de projeto, mas ele também poderia ser um modelo de TCC, de revisão de literatura, enfim, aonde nós temos esse tópico chamado de referencial teórico, também fundamentação teórica ou revisão de literatura. Temos que desenvolver o tema nas suas várias partes, né? Qual é a função disso? É explicativa para quem está lendo esses aspectos relacionados ao tema. Então, a questão é como, primeiramente, desenvolver esses tópicos. Na primeira fase da explicação, não sei se vocês lembram, mas está no outro vídeo aqui, anterior a este aqui no canal, nós escolhemos esses tópicos, também podem ser chamados de capítulos, tá? Então, eu coloquei eles como tópicos aqui, mas em algumas monografias eles são chamados de capítulos. Então, como é que a gente escolhe esses capítulos, especificamente, ou tópicos? Inicialmente, se vocês lembram, por etapas, no desenvolvimento aqui dos trabalhos monográficos, dos projetos, enfim. O que eu tinha colocado? As várias etapas. A primeira etapa foi exatamente o desenvolvimento da ficha técnica de pesquisa. Essa ficha técnica é um exemplo, né, de como nós podemos nos orientar a respeito da escolha do tema e de todos os aspectos importantes desse tema, para nos guiar, nos orientar, vamos dizer assim, direcionar a respeito da pesquisa a ser desenvolvida. Então, só lembrando aqui, um exemplo de ficha técnica de pesquisa que eu coloquei como exemplo, né? E aí eu coloquei diretamente aqui no slide, no Word, só para nos orientar, porque na verdade ela não vai aparecer, mas realmente em termos, tem uma função aqui explicativa. Eu coloquei a ficha técnica, o modelo de ficha técnica aqui, porventura, por exemplo, eu estaria fazendo essa pesquisa. Então, lembrando, o tema seria intoxicação botulínica, o objeto de estudo, o foco, intoxicação botulínica em bovinos. Questão problema, como a aplicação das ferramentas de controle de qualidade em alimentos a aplicação pode auxiliar na prevenção das toxinas de origem alimentar em bovinos. Então essa seria a questão problema, o problema de pesquisa. Os objetivos geral é analisar a importância da aplicação do sistema de controle de qualidade na prevenção e manejo das toxinas e das intoxicações de origem alimentar em bovinos. E os objetivos específicos, né? Então, analisar as principais normas de controle de qualidade em alimentos, mostrar a importância do manejo na contaminação por botulismo e conhecer também o botulismo como fonte de intoxicação alimentar. Outra coisa também importante, né, em termos todos da pesquisa, é o controle de qualidade, manejo e segurança alimentar, bovinos, intoxicação e botulismo, que são os conceitos também chamados de palavras-chave. Bom, já na primeira fase, nós já desenvolvemos, então, como escolher esses tópicos. Nós falamos, aula passada, que os tópicos são escolhidos ou podem ser, é uma sugestão, é uma sugestão, porque na maioria das vezes as pessoas são meio perdidas. Oh, meu Deus, como é que eu vou fazer para explicar tudo isso? Bom, eu sugiro
né, que esses tópicos ou capítulos sejam retirados ou inspirados pelos objetivos aqui específicos presentes na ficha técnica, tendo em vista que são aqueles que nós temos que explicar, não é? Como objetivos específicos. Então, inspirados nesses objetivos específicos, a gente transforma esses objetivos específicos em tópicos ou capítulos. Aqui coloquei em capítulos para ficar mais, vamos dizer, para ser mais fácil. Mas poderiam ser também capítulos. Então, por exemplo, eu tenho 3 objetivos específicos e vou transformá-los então em tópicos. Por exemplo, aqui a norma de controle de qualidade de alimentos, principais sistemas de manejo, botulismo como fonte de intoxicação alimentar. Então, cada um desses tópicos, que, repito, são inspirados, né, nos objetivos específicos, como é que eu vou escrever cada um desses tópicos? Lembrando, então, da primeira fase, eu vou pegar cada um desses tópicos e desenvolvê-lo em 2 fases distintas. Por que eu sugiro isso? Atenção, eu ressalto aqui sempre em vermelho a necessidade e obrigação de colocar citações. Mas eu achei mais simples iniciar com uma redação à mão livre. Mas sempre ressalto a importância, não, a obrigatoriedade de colocar a citação e citações nos parágrafos, pois a informação que foi retirada, ela tem que ser legitimamente e legalmente reportada, né? Mas eu achei mais simples a gente desenvolver primeiro a redação e depois as citações. Agora eu vou explicar como, mais ou menos, nessas 2 fases. Então, a aula passada eu expliquei mais ou menos. Então, os tópicos são escolhidos a partir dos objetivos específicos. É uma sugestão e são inspirados e transformados. Depois, para cada um daqueles tópicos, que eu vou mostrar aqui, eu escrevi à mão livre 4 a 5 ou 6 parágrafos em relação a isso. Por quê? Porque sempre entendendo que quando a gente chega na fase de revisão de literatura, ou fundamentação teórica, ou referencial teórico, eu já estudei, eu fiz várias fases anteriores a essa. Quais foram essas fases? Eu escolhi meu tema, etc., com uma ficha técnica que eu mostrei. Segundo, eu fiz um levantamento bibliográfico de 10 a 15 textos, inicialmente, para estudar sobre esse tema que está na ficha técnica, o tema da pesquisa. E o que eu fiz depois desse levantamento bibliográfico? Eu fiz a parte de análise, leitura e resumo desses textos, em vários passos. Né? Se vocês lembram, eu expliquei também aqui no canal, basicamente, essas etapas. Então, escolhi o tema, fiz o levantamento bibliográfico, e depois desse levantamento bibliográfico, inicial de 5 a 10 textos, eu fiz o quê? Eu fiz uma análise, um fichamento, que deu o resultado ao fichamento. Esse fichamento nada mais é do que um tipo de resumo que analisa e coloca, vamos dizer assim, os pontos principais dos textos que eu li, analisei. Então, chegando nessa outra etapa, então, de redação do projeto ou da monografia, né, do TCC ou da dissertação, enfim, qual o nível de monografia que você está escrevendo, em relação a isso, como é que você vai escrever cada um desses tópicos? Você teve, então, todas essas informações a priori, ou seja, antes, para chegar ao ponto que nós vamos chegar agora. Então, a primeira fase, como eu pedi para vocês, então, por exemplo, nós temos aqui o primeiro tópico, que a gente tirou lá do objetivo específico e a gente transformou em título. Vocês estão vendo aqui. Então, as normas de controle de qualidade em alimentos, ok? Então, o que eu vou fazer agora que eu tenho esse tópico, que é um título de uma redação, basicamente? Essa primeira eu vou escrever, então, em 2 fases. Atenção! A primeira fase, como eu tinha falado, e tem um outro vídeo aqui explicando um pouco mais em detalhes, eu vou escrever à mão livre. À mão livre, à mão livre. Tem gente que gosta de escrever à mão, primeiro lá, a lápis lá. Você vai escrever à mão livre.
Sugiro vivamente que vocês tirem essas informações da cabeça de vocês. Por quê? Porque quem está escrevendo, está na faixa de escrita, já fez uma análise, um armazenamento a partir da leitura, análise e fichamento de vários textos. Então, fez essa análise. Então, inicialmente, o que você vai fazer? Você vai pegar e escrever à mão livre, como se fosse uma redação de um concurso público. Você vai lá fazer, vamos dizer assim, essa redação, certo? Certo. Mas para você ir fazer essa redação, você tem que ter estudado os temas que inicialmente foram colocados, por exemplo, no edital de um concurso, ou de um vestibular agendado. Você tem mais ou menos os temas que podem cair, né? E quando você chegar no dia da prova, o que você faz? Você não vai ter um material físico, né? À disposição para você poder se orientar. O que você tem que fazer? Você estudou previamente os temas que poderiam ter caído na prova, e um deles caiu na prova. Agora você tem que escrever a partir daquilo que você estudou sobre esse tema que está escrito no título. Então, basicamente é a mesma coisa. Na primeira fase, tá? Então, nessa primeira fase, o que você vai fazer? Você vai escrever um texto. Aqui vocês podem observar que não tem citação inicialmente. Você vai escrever um texto de 4, 5, 6, 7 parágrafos. Isso depende de quê? Depende desse tema aqui, tá, gente? Depende desse tema aqui. Então, o tema é norma de controle de qualidade em alimentos. Então, o que eu fiz? A partir desse título, eu tenho esse conhecimento, que foi armazenado a partir da análise dos textos e do fichamento, e aí eu vou desenvolver esses 6 parágrafos, né, em relação a esse conteúdo requisitado aqui pelo título. Então, escrevi à mão livre, sempre à mão livre, tá? Inicialmente, ok? À mão livre. Então, escrevendo, a primeira fase, vou escrever todinho lá, todas as ferramentas de controle de qualidade, por fim. Aí eu termino essa primeira fase. Então, escrevi tudo a partir da minha cabeça, do que foi armazenado. Show. Na segunda fase, e aqui está, o que eu vou fazer? Na segunda fase, vou encaixar os autores de acordo com as citações e informações de cada parágrafo. Bem, muita atenção, muita atenção. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que eu vou aqui, leia cada parágrafo e pergunte de onde eu tirei essas informações, de quais textos, e colocar, então, o autor e o ano. Então, eu vou fazer aqui um exemplo clássico para que vocês entendam como é que se faz. Algumas considerações são importantes. Eu não posso utilizar o mesmo autor para cada parágrafo. Eu tirei de um livro só tudo isso. Então, realmente, na verdade, nesse caso, a qualidade do texto é muito limitada. Quem está lendo vai perguntar, mas por que eu vou ler esse texto aqui se o autor que está escrevendo aqui, o aluno ou o pesquisador está escrevendo aqui, usou o mesmo texto? Eu vou lá no texto original e vou ler tudo, que é muito mais completo. Então, aqui, na verdade, o que temos que fazer? Temos que usar os vários autores dos vários textos que nós analisamos e fichamos. Então, por exemplo, vamos ler aqui o primeiro. As normas de controle de qualidade em alimentos são essenciais para garantir a segurança e qualidade de alimentos que chegam à mesa dos consumidores. Essas normas incluem uma série de requisitos legais e regulamentadores que os fabricantes, produtores e distribuidores de alimentos devem cumprir para garantir que seus produtos estejam em conformidade com as regulamentações, de segurança alimentar. Então, o que eu vou? Li esse parágrafo aqui e observei que tem várias informações aqui dentro. Lembrando da norma de citação, ela é importante, lógico, 3 coisas são imprescindíveis para que tenha realmente obrigatoriedade de citação. Primeiro, se você for afirmar algo dentro de um parágrafo, afirmar, conceituar, é obrigatório, lógico, que você tenha a informação. De onde você tirou essa informação? Então, se você aqui está conceituando algo, então é importante que eu tenha a citação. Outra coisa importante quando você faz citação, e é obrigatório, são as datas. Então, por exemplo, você vai colocar em 1936... foi descoberta o antibiótico tal, papapá. Então,
Como é que você sabe? 1936, você provavelmente não estava vivo naquela época, né? Então, onde é que você tirou essa informação? É obrigatória a citação. Outro item imprescindível que obriga a citação, claramente, além dos conceitos e das datas, são dados quantitativos. Ou seja, se um desses parágrafos, perdão, você colocou aqui, em 90% da população brasileira tem carência de vitamina B12, blá, blá. Uai, a pergunta surge, de onde você tirou isso? E aí você, logicamente, obrigatoriamente, você tem que citar. Então, essas são 3 coisas importantíssimas que eu expliquei lá na norma de citação, a 10.520. É outra aula aqui que tem no canal para vocês acessarem. Então, só para a gente completar a segunda fase, que eu coloquei aqui, né, eu especifiquei, é encaixar os autores de acordo com as citações e informações de cada parágrafo. Então, vamos observar como isso pode ser feito. Vamos lá. Primeiro, a gente pegou o tópico e escreveu à mão livre. Beleza? Show. A segunda fase, então, ela requer a citação. Então, as normas, eu li o parágrafo aqui e digo, bom, nessas informações que eu coloquei nesse parágrafo, de onde originalmente, ou pode ser de 1, 2, 3, 4 artigos. Então, o que eu fiz? Poxa, essa informação está permeada em alguns trabalhos. Qual deles? Vamos ver. E, na verdade, aqui nesse projeto, por exemplo, eu coloquei já as referências dos meus fichamentos. Então, lá no fundo, lá nas referências bibliográficas, eu vou mostrar aqui que eu tenho aqui as várias, vamos dizer assim, referências, né, dos autores que eu utilizei. Então, por exemplo, aqui, esse primeiro parágrafo, sim, eu li em Boas 2005, olha, show de bola. Então, bora lá colocar lá em Boas 2005, naquele parágrafo ali, vamos lá. Então, naquele parágrafo, se a pessoa for ler Boas 2005, ela vai achar essas informações aqui em Boas. Então, eu vou abrindo parênteses aqui e vou escrever Boas 2005. Isso quer dizer o quê? Que em Boas 2005, quem for acessar Boas 2005 vai ter acesso a essas informações. Que pode estar em um capítulo, pode estar no livro inteiro, enfim, vai ter essa informação, esse conhecimento, tá? Ou informação, na verdade, né? Conhecimento se torna quando a pessoa depois vai estudar. Muito bem, então, e o segundo parágrafo, o primeiro passo para o controle de qualidade, aplicação das boas práticas e etc. Aí eu vou ler o parágrafo inteiro e digo, sim, gente, eu sei que tem, aonde tem essas informações. Eu lembro, foi eu que fiz o fichamento, então vamos lá ver. Eu acho que está em 2 textos, tem mais ou menos essa informação. Tem no texto de Boas também, claro, que fala sobre o controle de qualidade, mas tem também, sabe aonde? No texto de Silva, Silva 2003. Então, lá vai eu botar texto lá, Silva 2003, porque se você que está lendo os capítulos for acessar Silva 2003, mas a gente pode botar em um outro formato, tá? Tipo, por exemplo, então, segundo Silva 2003, o primeiro passo para o controle de qualidade de alimentos é a aplicação das boas práticas. Pronto, então, o que isso quer dizer? Eu estou colocando os autores em relação ao conteúdo de cada parágrafo. Aí a pergunta é, eu posso usar Boas novamente, já que fala muito sobre essas normas? Não, bom, se você tiver 4, 5, 6 parágrafos, no máximo, esses 2 autores, você pode usar máximo 2 vezes. Porque a intenção aqui, na verdade, é que o conteúdo que está dentro, né, vamos dizer assim, a ideia central, você tirou dos textos. Aqui, primeiro parágrafo de Boas e o segundo de Silva, por exemplo. Mas as palavras são suas. Mas o importante realmente é a ideia. Por quê? Porque você tem que colocar de onde você tirou. Você não nasceu sabendo dessa informação. Então, aqui, que tipo de citação é essa? São as citações indiretas, interpretativas.
e aquelas que a gente pode utilizar nos textos acadêmicos. Não que aquela citação direta ou mista, direta ou mista não possa ser utilizada, mas ela é uma cópia, então não é legítima, né? Não é tão legítima quanto a interpretativa. A tua função como autor que está escrevendo, redigindo, é levar essa informação do teu jeito, mas fidedignamente relatar e colocar dentro do texto quem é que te inspirou naquela informação. Então, por exemplo, no terceiro parágrafo aqui, outra norma importante, análise de perigo. Aí você vai ler todo o parágrafo e vai ver, caramba, de onde é que eu tirei, hein? Cara, foi mais de um texto. Vamos lá ver que texto que eu pode ter tirado. Vamos lá ver. Aí vou lá nas referências novamente e vou encontrar de onde eu tirei. Eu acho que eu tirei aqui do Abreu Macedo Nogueira. Foi dele mesmo. E deles mesmo. Então, vamos lá ver qual é o ano dele aqui? É 2003. Muita atenção nesse exemplo, tá? Aqui eu tenho 4 autores, tá? Eu vou colocar eles aqui. E é interessante isso porque eu poderia utilizar o que nesse caso? Nesse caso, não posso colocar os 4 autores, porque a norma diz o seguinte, se você tiver mais de 3 autores, você coloca o primeiro e et al. Então, vamos lá. Vamos colocá-los aqui, porque essa informação desse parágrafo, eu vou encontrar em Abreu, Macedo, Nogueira e Dias. Mas atenção, quantos são os autores aqui? 1, 2, 3 e 4. Neste caso, ou seja, quando nós temos mais de 3 autores, e eu sei por causa disso porque eu li a referência bibliográfica lá embaixo, quando temos mais de 3 autores, eu só coloco o primeiro da lista. Muita atenção. Olha aqui, ó. Isso é importantíssimo, tá? E a expressão et al. E o ano, claramente, 2003. Repetindo, quando nós temos mais de 3 autores, presta bem atenção. Como é que eu sei que tem mais de 3 autores? Lá na referência eu vou encontrar isso. E outro detalhe importante, claro, esse et al aqui, ele tem que ser em itálico, como todas as expressões que não são da língua portuguesa. Então, assim eu vou seguindo de parágrafo a parágrafo, citando indiretamente, utilizando mesmo a interpretação minha de cada parágrafo, dos autores de onde eu tirei a informação. E aí eu vou citando a cada parágrafo esses autores, até o final. Por exemplo, aqui eu tirei de Boas, que eu lembro. Então, vamos lá. Boas, 2005. E a gente pode botar em vários formatos diferentes. Não, vamos mudar então. Em vez de colocar esse assim, nós vamos colocar ele lá no começo, como nós fizemos antes. Então, a gente colocou aqui, de acordo, segundo Boas, por exemplo, Boas. Aí sempre o ano, 2005. Conceitua ou enfatiza que a rotulagem de alimentos também é um elemento importante. Então, você pode botar aqui, como você pode observar que eu coloquei vários formatos, mas em cada parágrafo tem a informação e essa informação tem que ter a origem dela, respeitar o autor que a gente citou, que a gente leu, que a gente analisou, com as citações. Nesse caso, citações indiretas. E isso até o final, tá, gente? Então, é importante. Quais são os parágrafos onde talvez não cabem as citações? No primeiro parágrafo, que basicamente você pode fazer uma pequena introdução com as suas palavras, sem nenhum comprometimento com datas ou algum tipo de dado quantitativo, né? E aí, naquele caso, você pode fazer um parágrafo introdutório de cada tópico, tá? Por exemplo,
para que você, e não necessitaria de citação. Outro parágrafo que talvez não necessite de citação seria o último, aonde você vai concluir a ideia do tópico, da unidade de pensamento. Então, nesse último aqui, dependendo, lógico, sempre em termos de quantidade de dados, o tipo de informação que você tem no último parágrafo também pode não ter essa citação. Mas no meio do texto, ele precisa obrigatoriamente ter citação. Né? Então, encaixar essa segunda fase. Então, repetindo, na primeira fase você vai determinar quais são os tópicos, para explicar para as pessoas que estão lendo o tema, né? Vamos dizer, os detalhes sobre o tema que está sendo desenvolvido. E, nesse caso, você vai escrever à mão livre um texto de 5, 6, 7 parágrafos, isso depende aqui do título, né? Escrever à mão livre e depois dessa escrita, você vai fazer a segunda fase, que é encaixar mesmo os autores em cada parágrafo para justificar essa informação e orientar para quem está lendo de onde você tirou essas informações. Então, colocando a autoria aqui. E, logicamente, esses autores vão aparecer lá na referência bibliográfica obrigatoriamente, de acordo com a norma, no nosso caso aqui, é a 6023 de 2018. Ok? Então, eu tentei explicar aqui essas duas etapas, duas fases da redação aqui do referencial teórico.